Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, traduzindo um pouco do que está acontecendo nesse momento de pandemia, em especial no Brasil e também no mundo. Sabe, doutor Álvaro, aqui nos Estados Unidos, infelizmente, a gente está acompanhando o aumento dos casos. A Flórida, um estado que os brasileiros tanto adoram, tem lá os parques da Disney, Miami e tudo mais, né? Tem registrado uma quantidade de mortes agora maior, inclusive, do que tinha, digamos, no auge da pandemia no país, quando não existia ainda uma vacina, né? Agora tem vacina para todo mundo, mas tem muita gente que não toma, e isso, infelizmente, está fazendo com que esse número de mortes tenha crescido, em especial nesses estados onde a cobertura vacinal, onde a imunização não tem sido tão alta assim. E no Brasil, doutor Álvaro, a gente está acompanhando também, no Rio de Janeiro, uma situação complicada. Conta para a gente, doutor Álvaro, bom dia, o que significa isso? Bom dia, Barão, bom dia para os ouvintes, para a Gabriela. Barão, a gente sempre na Covid, a gente olha o que está acontecendo nos países aí do mundo fora o Brasil para fazer uma projeção do que pode acontecer aqui no nosso país. A gente realmente vê nos Estados Unidos um cenário bastante ruim em algumas cidades, o que respalda a questão da cobertura vacinal, né, da gente falar que tomar as 2 doses, acreditar nas vacinas. Então, os estados americanos, onde a gente vê uma baixa taxa de cobertura vacinal, a gente tem um impacto maior em número de óbitos e internações, e sem levar em consideração que a variante Delta realmente é a variante predominante, a maior parte dos estados americanos, e também responsável por um aumento de casos por ser mais transmissível. E no Brasil a gente começa a ver esse cenário equivalente dos Estados Unidos e alguns países da Europa, inicialmente aqui no Rio de Janeiro, né? Onde a gente olha os indicadores ali. Ontem a gente teve alguns dados com relação ao número de internação, taxa de ocupação aumentando, e a preocupação, Barão e Gabriela, é que esse cenário do Rio acabe acontecendo em outros estados do Brasil, né? Daí as notícias recentes aí no Ministério da Saúde de tentar encurtar o período da segunda dose, né, de 12 para 8 semanas, para que a gente, o mais rapidamente possível, consiga vacinar as pessoas com 2 doses, porque realmente ter as 2 doses das principais tecnologias que são 2 doses é um mecanismo bastante significativo para diminuir esse cenário para as próximas semanas. E além disso, né, pensar na população idosa, a dose de reforço, e continuar respaldando o uso de máscaras, né, porque se a variante Delta ela é mais transmissível, se eu uso o método de barreira de forma mais contínua, eu diminuo muito o risco de transmissão da doença. Doutor Álvaro, e essas diretrizes ainda não estão muito claras, né? A gente sabe que vai haver uma dose de reforço, a gente sabe que essa antecipação está prevista também, mas qual a orientação nesse momento para as pessoas ficarem alertas? Quem deve se preocupar com essa dose de reforço nesse momento? Qual é a prioridade? Muito bem, Gabriela. A grande questão dessas doses de reforço é que existe uma nota técnica do Ministério, mas pode existir muito uma variabilidade entre os estados aqui da federação do nosso país com relação a que conduta vai ser tomada. Mas ontem o Ministério da Saúde, né, através de um boletim de uma nota técnica com relação a essa que está sendo chamada de dose de reforço, né, porque tem a vacina da Pfizer que é 2 doses, Coronavac que é 2, mas tem a vacina da Janssen que é uma dose só. Então seria uma dose adicional, né, para todo mundo que tomou 2 ou 1 dose no caso da Janssen, mas priorizando pessoas que têm idade acima de 70 anos e que têm algum déficit de resposta imune, alguma doença de base que influencia o sistema imunológico. Então, que doenças seriam essas? Pessoas com câncer, que tomam drogas imunossupressoras. Então, esse vai ser o primeiro grupo onde os estudos mostram, no caso dos idosos, envelhecimento do sistema imunológico, queda daquela título da resposta de proteção contra a Covid-19, e essa população que tem imunidade mais baixa, que pelo próprio sistema imunológico mais frágil, ela vai ter uma resposta menor, uma durabilidade, né, dessa resposta. Por isso que ele dá aquele prazo lá, de ver quando foi a primeira dose, segunda dose, para programar essa terceira dose. Não é imediato, né? Só as pessoas que têm imunidade mais baixa vão tomar em 30 dias depois da segunda dose, já essa dose de reforço. Mas aqui nos Estados Unidos, doutor, só para ter uma comparação, todo mundo que tomou a vacina da Pfizer ou da Moderna, não ainda está liberada a vacina da Johnson & Johnson, né, vai tomar uma dose de reforço, essa orientação, depois de 8 meses. Então, você tomou a vacina, conta 8 meses, tomou a segunda dose, né, conta 8 meses, e aí qualquer um vai ter o direito de receber, vai ter o direito não, está sendo orientado a receber essa terceira dose. O senhor imagina que algo parecido também aconteça no Brasil?
Muito provavelmente, Barão, se a gente mostrar nos estudos de efetividade a nível populacional que, além da população idosa, da população que tem a imunidade mais baixa, outros grupos populacionais apresentarem caso mesmo com 2 doses, diminuição da efetividade a longo prazo, porque realmente o que a gente sabe de imunidade, durabilidade dessa resposta imune da vacina contra a Covid é muito pouco detalhamento, né? A vacina contra a Covid, a gente até brinca, né, que é um projeto ainda em construção, a gente está o dia inteiro, o tempo inteiro, descobrindo coisas novas, incorporando. Nesse momento, pela quantidade de doses, pela quantidade de estudos que a gente tem, parece mais interessante priorizar essas doses para a população idosa que está voltando a internar mais, que tem uma letalidade maior de doença, então tem um sentido biológico, imunológico priorizar. Mas depois, se tiver uma quantidade suficiente de doses, né, no nosso país, a gente mostrar realmente que vale a pena também para outros grupos populacionais tomar uma dose de reforço, isso provavelmente deve vir a acontecer. Doutor, desculpe insistir numa questão que a gente já falou em outras oportunidades aqui, mas como o senhor falou, a cada dia muda um pouco essa história das vacinas, os estudos vão avançando, evidentemente, foi tudo feito de forma emergencial para conter essa pandemia. Mas muita gente, a gente falava, né, sobre, por exemplo, a dose anual que se toma da vacina da gripe, né, já que os vírus são mutantes e tudo mais. Dá para falar hoje que há uma tendência de a vacina do coronavírus ser aplicada de forma anual, como acontece com a vacina da gripe, ou não dá para saber até agora? Pode ser que essa terceira dose aparentemente é necessária, em alguns casos, talvez para todo mundo, enfim. Mas ano que vem, digamos assim, no próximo, né, vai ser algo realmente que vai entrar no calendário vacinal dos países, ou não vai ser preciso, porque, sei lá, vai ser possível controlar o vírus nesse momento, não vai ser necessário. Dá para ter uma ideia, doutor Álvaro? Olha, a resposta dessa pergunta está em 2 características que a gente vai ter que observar da Covid nos próximos meses e talvez no próximo ano. Se ele vai virar, provavelmente ele vai virar do vírus endêmico, que vai circular sempre, e o nível de mutação que a gente vai ter com relação àquela proteína S lá do coronavírus. Se a gente começar a observar que essas mutações continuam a acontecer e elas botam em xeque a efetividade das vacinas a nível populacional, provavelmente a gente vai ter que reprogramar anualmente, fazer uma vigilância genômica, como a gente faz para vírus respiratório, para influenza. Como é que a gente faz vacina de influenza, Barão ouvintes? É muito interessante, eu pego o pool dos vírus de influenza que circularam no ano anterior e eu faço um modelo de vacina baseado nesses tipos virais que tiveram circulação no período antes do inverno. Então, talvez a gente tenha que fazer uma vigilância genômica, avaliar se esse nível de mutação ele coloca as vacinas em perigo para formular anualmente vacinas diferentes. Então isso vai depender da circulação de vírus, se ele vai virar endêmico e desse perfil de mutações e como a gente consegue olhar essas mutações e comparar com as vacinas que a gente tem disponíveis no mundo. Doutor Álvaro, tem várias perguntas de ouvintes aqui, sempre que a gente fala sobre isso, nosso WhatsApp é inundado aqui de dúvidas dos nossos ouvintes, mas vou resumi-las em uma questão, o senhor falou um pouco sobre isso na resposta anterior, que aparentemente, nesse primeiro momento, todo mundo que tomou qualquer vacina vai precisar desse reforço. Porque tem ouvinte perguntando, eu tomei a Janssen, eu tomei a Pfizer, eu tomei a Coronavac. Então, todo mundo tá nesse radar? Perfeito, Gabriela. Todo mundo, independente da tecnologia de vacina que tomou, se foi 2 de Coronavac, 2 de Pfizer, 2 de AstraZeneca, 1 da Janssen, se tiver acima de 70 anos, vai fazer uma dose de reforço depois de 6 meses da última dose. Tomou agora a vacina, a segunda dose, não vai fazer reforço agora. Tem que ser 6 meses, que é o tempo que os estudos mostram da queda de títulos de imunidade. A exceção é feita das pessoas que têm um déficit de imunidade, que não são idosas. Por exemplo, qual é a lista aqui do Ministério todo? Está com a lista aqui para mostrar. Imunodeficiência, quimioterapia, uso de corticoide, pessoas em diálise, pessoas que têm alguma doença inflamatória grave, aí não vai ter que esperar 6 meses não. Tomou as 2 ou uma dose única, depois de 30 a 60 dias dessa última dose, já vai poder tomar a dose de reforço. Então essas são as orientações do boletim aqui do Ministério da Saúde. Claro que pode ter variações regionais, mas essa é a determinação que saiu ontem aí do nosso Programa Nacional de Imunizações. E eu queria fazer uma pergunta, doutor Álvaro. Desculpa, Barão, você quer perguntar antes?
Vai na fé, Gabi. Não, eu ia perguntar o seguinte, porque mais cedo a gente conversou aqui com o Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde, e questionou ele sobre essa decisão do governo de São Paulo de aplicar qualquer vacina que estiver disponível nessa dose de reforço, não priorizar uma vacina. E aí, o Sandro Badaró estava no ar, perguntou para ele sobre um estudo que saiu que mostrou uma redução da efetividade da Coronavac em pessoas com mais de 90 anos. O índice chega a 35% de eficácia contra mortes nessa população. E aí a gente perguntou para ele exatamente isso. Não é o caso, então, de priorizar outra vacina? Ele disse que o mundo real é que a gente não tem como priorizar a vacina nesse momento, porque é o que tem disponível e que é melhor dar essa terceira dose de reforço do que não dar nenhuma ou do que ficar esperando essa vacina que seria a ideal. Como é que o senhor avalia isso? Olha, os estudos que a gente tem com dose e terceira dose são com estudos com vacina da Pfizer. A gente não tem muitos estudos com outras tecnologias de vacina. Então, pensando em ciência, do que tem disponível com relação às publicações, teoricamente a melhor vacina, entre aspas, porque tem estudo, não é porque é a melhor, porque a gente sabe pelo menos que estudou um pouco mais, é a vacina da Pfizer. Mas levando em consideração que muito provavelmente uma dose de reforço de qualquer tecnologia vai ter um nível de resposta adicional de proteção, a gente vai ter que fazer a balança do que está acontecendo em cada momento em cada país. Os países que têm disponibilidade de ter vacinas em excesso, vacina da Pfizer, talvez seja melhor fazer uma vacina que tem estudo mostrando benefício. Mas realmente, levando em consideração essa questão da queda de títulos, a priori, qualquer vacina de qualquer tecnologia pode ter um reforço adicional de prevenção. Essa questão do estudo da Coronavac, também tem estudo da Pfizer mostrando queda de títulos de imunidade em idoso, tem estudo da AstraZeneca mostrando, talvez tenha uma diferença sutil entre gravidade, caso leve e moderado, mas não utiliza a possibilidade da gente utilizar a Coronavac também como a terceira dose em alguns cenários. É claro que não tem muitos estudos avaliando, mas na Covid-19 a gente fez muita coisa com o bonde andando, teve que modificar a estratégia sem muita evidência robusta, porque é uma questão, nós estamos preocupados com variante Delta, estamos preocupados com a possibilidade de piorar o cenário em vários locais do Brasil, estamos preocupados com os idosos que caem em título de imunidade, estão voltando a internar. Então, assim, nesse contexto todo, claro, qualquer vacina de dose adicional seria bem-vinda, preferencialmente algumas que já têm estudo, mas não seria ruim tomar uma vacina de outra tecnologia. Muito bem, o doutor Álvaro volta na próxima semana conversando com a gente, respondendo as dúvidas dos ouvintes. O que não faltam são dúvidas por aqui, e claro que sempre acompanhando de perto as novidades. É um momento em que o mundo está vivendo, as vacinas estão evoluindo, as dúvidas também, as certezas, é claro, né? Doutor Álvaro volta na próxima segunda-feira, na próxima semana aqui no Band News Station. Um grande abraço, doutor, até mais. Tchau, Barão, tchau, Gabi. Final de semana ótimo para os ouvintes aí. Tchau.